paz do Senhor Jesus, bom estar com você novamente. Sejam todos bem-vindos ao canal O que a Bíblia diz. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao estudo Falsos Mestres, terceira parte. Antes de tudo, deixe seu like, você que é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos. Vamos para o estudo? Então, queridos, no estudo de hoje, vamos falar então a respeito dos passos para provar os falsos mestres e falsos profetas. No vídeo passado, nós estávamos falando acerca dos fariseus, que eram os mestres nos dias de Jesus, comparado com os mestres de hoje. E entramos nesse tópico discernindo a pessoa. Nós estamos discernindo o caráter da pessoa. E dentro desse discernimento, vamos para Hebreus, capítulo de número 1, e verso de número 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Dentro da prova tem o discernimento do caráter da pessoa. Dentro desse caráter, um deles é este: amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Então, comentando, querido, não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Vemos este fato claramente na devoção de Cristo à justiça. Isaías 11, 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E na sua versão a iniquidade, na sua vida, no seu ministério e na sua morte. João 3, 19. E a condenação é esta: veio o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E também João 11, 33. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, perturbou-se. Queridos e amados, a fidelidade de Cristo a seu Pai, enquanto ele estava na terra, conforme ele demonstrou, pelo seu amor à justiça e sua aversão à iniquidade, é a base para Deus ungir o seu Filho. Da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu mestre, para com a justiça e a iniquidade. Salmo 45, 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Observa que essa mesma passagem foi citada pelo escritor aos Hebreus 1 e 9. Também Salmo se repetiu, porque amar a justiça e aborrecer a iniquidade faz com que você seja um servo verdadeiro, fiel ao Deus Todo-Poderoso. O amor ao crente, à justiça e seu ódio ao mal crescerá por dois meios. Repetindo, o amor do crente à justiça, o seu ódio ao mal, crescerá por dois meios. Primeiro, crescimento em sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado. Segundo, por uma sempre crescente união com nosso Deus e Salvador, do qual será dito: o temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Em Provérbios 8,13 está escrito: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Salmo 94,16. Quem será por mim contra malfeitores? Quem será para o meu lado contra os que praticam a iniquidade? Também no Salmo 97,10. Queridos, vós que amais ao Senhor,
Aborrecei o mal, ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Salmo 97, 10. Profeta Amós 5,15. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabeleceu o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Livro de Romanos 12, 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Apocalipse 2,6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, queridos e amados, tem que pôr à prova os falsos mestres, falsos profetas, olhando de todos esses ângulos. Realmente, eles estão amando a justiça e aborrecendo o mal, denunciando o pecado. É dessa forma que nós vamos descobrir. Queridos, o segundo passo é discernir o motivo da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas. Primeiro, honrar a Cristo. 2 Coríntios 8 e 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então, nas palavras do apóstolo Paulo, ele está então justificando, ele está então recomendando o irmão Tito e os demais irmãos que são firmes com Cristo, embaixadores de Cristo, estão honrando a Cristo. A recomendação que o apóstolo Paulo está dizendo agora à igreja de Coríntios a respeito de Tito e dos demais irmãos. Segundo, conduzir a igreja à santificação. Conduzir a igreja à santificação. Ainda no honrar a Cristo, nós vemos em Filipenses 1 e 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Novamente o apóstolo Paulo honrando o nome do Senhor Jesus. O falso mestre, o falso profeta, não vai honrar a Cristo e também não vai conduzir a igreja à santificação. Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, quem está honrando a Cristo também vai conduzir a igreja à santificação. Ainda em 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fugir da prostituição. Então, queridos, falso mestre não foge, mas o verdadeiro mestre, o verdadeiro profeta, foge da prostituição. 2 Coríntios 6, 16 até o 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo,
e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, querido, não há consenso entre o ídolo, entre a idolatria e o verdadeiro servo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de mim e dentro de você. Temos que nos santificar na palavra que é a verdade de Deus. Terceiro, salvar os perdidos. O falso mestre vai se dedicar à palavra, vai buscar a Deus para poder ganhar almas, para salvar essas almas. 1 Coríntios 9, do 19 ao 22. Porque sendo livre para com todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos. Todos os meios chegar a salvar alguns. Na palavra do apóstolo Paulo, queridos, muitos confundem essa parte. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Não é você infiltrar no meio da prostituição, da droga ou coisa parecida. O apóstolo Paulo, nessa oportunidade, como ele também tinha cidadania, tanto romana como judaica, então, na tradição judaica, ele se fez ali judeu, mas pregando a palavra de Deus para ganhar os judeus a Cristo, ao cristianismo. É dessa forma. Por isso que ele disse, me fiz fraco para ganhar os fracos. E não da forma que muitos pensam hoje. Ele está se filtrando, ele está se fazendo, se parecer com as coisas do mundo para ganhar quem está no mundo. Não dá certo. Sem a unção de Deus, sem a direção do Espírito Santo, não tem como nós darmos nenhum só passo. Quarto, proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Filipenses 1 e 16. Vamos para Filipenses 1 e 16. Vamos ler o 15 para podermos ter mais entendimento. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Comentando, queridos, Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme os temos nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. Em Filipenses 1:27 está dizendo, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Defender a fé do Evangelho. Todos no só espírito, aqui dizendo espírito do homem, todos unidos, com bom, com suave os irmãos vivem em união para a defesa do Evangelho. Enquanto se preocupa em se degladiar irmão contra irmão, o inimigo de nossas almas, Satanás vai ganhando campo. Mas não é isso que Cristo nos enviou. Deus nos enviou para podermos pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, onde Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e vai levar o seu povo para morar
no céu. Então, queridos, uns pregam por inveja, outros por porfia, mas nós temos que pregar por amor, nós temos que pregar a verdade de Deus. Então, amados, dando continuidade ao estudo, temos também Judas 3. Vamos para Judas 3. Podemos também analisarmos este versículo. Judas 3, abre a sua Bíblia, maneja a palavra, porque estamos no estudo. Está dizendo, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Comentando, os fiéis em Cristo têm o solene encargo de batalhar pela fé que Deus entregou aos apóstolos e demais santos, que Deus entregou aos apóstolos e aos demais santos. E a verdade estabelecida, inalterável, comunicada pelo Espírito Santo e incorporada no Novo Testamento. Todavia a fé é mais do que a verdade objetiva, é também um modo de vida a ser vivido em amor e pureza, em um reino que se manifesta com poder para batizar no Espírito Santo todos os crentes, a fim de proclamar o Evangelho a todas as nações, com sinais, milagres e dons do Espírito Santo. A palavra batalhar aqui descreve a luta que o crente fiel deve travar na defesa da fé. Significa literalmente contender, estar sob muita pressão ou travar uma luta. Devemos esforçar-nos ao máximo na defesa da palavra de Deus e da fé segundo o Novo Testamento, mesmo se isso nos for necessário, sofrer um martírio em prol do Evangelho, segundo a Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, a nossa fé é verdadeira, nós temos que ir até o fim, até a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Batalhar pela fé significa tomar posição firme contra aqueles que dentro da igreja visível negam a autoridade da Bíblia ou distorcem a fé original anunciada por Cristo Jesus e pelos apóstolos. Significa também pregar essa fé como verdade redentora a todos os povos. Quem é leal a Cristo e a fé integral do Novo Testamento nunca deve permitir que sua mensagem seja enfraquecida. Caso a sua autoridade seja comprometida, sua verdade distorcida e seu poder e suas promessas enfraquecidas mediante explicações forjadas, aonde entra aí os falsos mestres que tentam distorcer a palavra pela própria palavra, se fazendo verdadeiro, mas sendo falsificado, se fazendo o que não é, mas, aleluia, tentando enganar a muitos, encobrindo a verdade com a verdade. Como assim, pastor? Usando a palavra de Deus distorcidas para poder desviar o povo de Deus, povo escolhido e separado pelo Senhor, lavado e remido pelo sangue de Cristo, a se afastar da fé. Mas, queridos e amados, possamos estar firmes, defendendo a fé em Cristo Jesus, pela palavra da verdade, a poderosa palavra de Deus. Estou fechando a Bíblia, estamos ficando por aqui, meu querido. Que Deus possa continuar abrindo os seus olhos. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E aquela lembrança de sempre, leia a Bíblia,
porque somente nela tem a palavra de vida eterna. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Shalom Adonai, um forte abraço.